Olá, eu sou a Kátia Teonia, sou professora de Língua e Literatura Latina do Departamento de Letras Clássicas da Faculdade de Letras da UFRJ e coordenadora do projeto de extensão Mitologando. Hoje eu estou aqui para apresentar mais uma atividade do nosso projeto que vimos realizando durante o período da pandemia. Ao longo deste ano, o projeto Mitologando vem oferecendo uma série de atividades remotas que tem como objetivo apresentar uma reflexão teórica e prática sobre o uso da antiguidade clássica no espaço da sala de aula. Essas atividades têm como público-alvo professoras e professores do ensino fundamental e do ensino médio, licenciandas e licenciandos e educadores de uma forma geral. E hoje, o projeto Mitologando tem a honra de apresentar o minicurso A Antiguidade Greco-Romana na Literatura Jovem Adulto. Serão 3 dias de minicurso, cada um dedicado a uma saga. O primeiro dia a Harry Potter, o segundo a Percy Jackson e o terceiro aos Jogos Vorazes. O minicurso será ministrado pelo querido Vitor Menezes, mestre em História Cultural pelo IFCH Unicamp e doutorando em Gerontologia pelo FCM Unicamp. O projeto Mitologando agradece imensamente a participação do professor Vitor Menezes e deseja a todas e todos um excelente minicurso. Do professor Vitor, para quem não esteve conosco ontem, né? Desejando mais uma vez boa noite a todos. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada pela presença do professor Vitor, por ter aceitado esse convite, estar aqui conosco no projeto Mitologando. O professor Vitor Menezes é licenciado e bacharel em História pelo IFCH Unicamp e mestre em História Cultural pela mesma instituição. Em sua dissertação de mestrado, intitulada As Masculinidades de Júlio César, Recepções Antigas e Midiáticas, estudou os discursos acerca das práticas sexuais de César na tradição literária antiga e nos filmes e seriados estadunidenses. Em 2017, foi o criador e instrutor do curso Harry Potter Ficção e História, no programa Universidade da Unicamp, projeto de extensão voltado para pessoas com mais de 50 anos. Desde então, tem oferecido palestras e minicursos sobre Harry Potter, tanto para os participantes da universidade, quanto para o público externo à Unicamp. Atualmente, Vitor desenvolve pesquisa de doutoramento no Departamento de Gerontologia da Unicamp sobre o ensino de história voltado à terceira idade. Vitor, muito obrigada pela sua presença e a palavra é sua, que estamos todos muito ansiosos para te ouvir. Obrigado, Kátia. Muito obrigado a todas, todos e todos que retornaram ao curso, né, a aula de hoje. Para hoje eu preparei um PowerPoint, alguns são poucos slides, porque eu vou ler alguns trechos do primeiro livro, sobretudo, com vocês, para corroborar o que eu vou comentar e a gente comentar junto também. Então eu vou aqui compartilhar com vocês, e aí espero que dê certo. Vocês me avisam se vocês estão vendo o PowerPoint. Deixa eu ver aqui, que eu acho que fiz alguma coisa errada já. Só um minutinho. Vocês estão conseguindo ver o PowerPoint? Sim. Sim. Tá dando? Tá, perfeito. Tá dando para ler, normal, né? Sim. Tá ótimo. Beleza, então, gente. Bom, antes de entrar no Percy Jackson, vou fazer só um apanhado geral do que a gente falou na última aula, rapidinho aqui, em 2 minutos, para quem perdeu e só para a gente puxar o gancho para a aula de hoje. Bom, na primeira aula eu expliquei, né, o que era a literatura jovem adulto, que não é um gênero literário, mas é um termo utilizado para classificar obras de literaturas que são escritas tendo como em mente o público adolescente, ou seja, pessoas que têm ali uma faixa etária entre 10, 11 e 18, 19 anos. E dentro da literatura jovem adulto, a gente vai ter vários gêneros, aventura, policial e fantasia. No nosso curso, nossas 3 séries, né, duas das 3 são de fantasia e a terceira, que a gente vai falar amanhã, é uma distopia.
No caso de Harry Potter, como que a antiguidade aparece? Ela aparece em 3 momentos, né? Eu separei em 3 grupos. São referências que são feitas à antiguidade. Harry Potter, a forma como a antiguidade aparece é diferente de Percy Jackson, como vocês já devem ter percebido lendo os livros, eu vou falar hoje também, aprofundar mais nessas diferenças. No caso de Harry Potter, num primeiro grupo, nós temos o uso por parte da Rowling de seres mitológicos, né? Então, eu falei a questão dos centauros, do basilisco, enfim, ela traz esses seres, alguns seres ela dá uma cara própria, outros ela traz da forma como nós temos as narrativas da antiguidade. Eu lembrei que eu deixei de responder alguém na última aula que tinha perguntado como fazer em sala de aula quando você tem conflitos de representações dos mitos. Então, por exemplo, no Plínio, na história natural do Plínio, você tem o basilisco como uma cobra, depois nos mitos medievais você tem ele como uma galinha, e a Rowling coloca como uma cobra enorme. E aí o que é interessante de pensar é que o mito, não existe um mito ou uma lenda original, e principalmente quando a gente está falando das histórias que vêm da antiguidade greco-romana, né? Então, não existe um autor que criou o mito e que as outras pessoas, então, estão plagiando ele. Na verdade, essas histórias, elas têm diferentes origens e elas têm diferentes representações e diferentes interpretações, e elas mudam de um autor para outro, né? Então, eu acho que essa é uma das riquezas das mitologias, e aqui em especial da mitologia greco-romana, é que quando você lê, por exemplo, a Ilíada, não necessariamente o que você vê na Ilíada vai ser igual ao que está representado nos textos do Hesíodo, que vai ser representado depois nas metamorfoses do Ovídio. Então, quando nós vamos para Harry Potter, a gente vê um outro tipo de basilisco, é mais uma outra construção do mito. Então, acho que o interessante é trabalhar em sala de aula que o mito ele não tem uma origem única, ele não tem uma única representação. Tá? Então, só respondendo uma pergunta que eu lembrei que eu deixei em aberto na aula passada. O segundo grupo de recepções da antiguidade greco-romana em Harry Potter está nos nomes dos personagens, né? Então, tanto os nomes mitológicos, como Remus, por exemplo, quanto nomes históricos, como Draco. A Rowling se apropria desses nomes de personagens da antiguidade para criar seus personagens, e com isso ela já dá indícios ao caráter e personalidade. E a terceira forma que a antiguidade aparece é por meio dos feitiços. Todos os feitiços em Harry Potter estão em latim, alguns são latim mesmo correto, né, que ela pega ali da época do Cícero, e outros são palavras que ela inventou e que parece que são latinas, mas não são. Então, resumidamente, na nossa primeira aula, a gente discutiu esses 3 grupos, ou 3 caminhos que nós encontramos, né, em Harry Potter de referências à antiguidade greco-romana. E hoje nós vamos, então, para Percy Jackson. Obras como Harry Potter e como as Crônicas de Nárnia, por exemplo, nós teremos essas alusões à antiguidade. No caso de Percy Jackson, assim como a gente tem também em muitos dos livros do Monteiro Lobato, do Sítio Capão Amarelo, a gente não vai ter uma referência, uma alusão, a gente vai ter os personagens da mitologia ou da religião greco-romana como personagens na história. Então, a forma como a antiguidade está presente em Percy Jackson é diferente de Harry Potter, porque aqui nós temos não só alusões, nós temos esses personagens que vão ser recriados na narrativa com algumas características específicas que dizem muito sobre o momento histórico em que esses livros estão sendo construídos. A gente vai falar isso mais para o final da minha apresentação. Bom, é interessante saber, né, o autor é um autor norte-americano chamado Rick Riordan. Ele nasceu ali por volta dos anos 60, tem a mesma idade da Rowling, e durante 15 anos ele foi professor de História em inglês no ensino básico, em escolas tanto de São Francisco quanto de Santo Antônio. Então nós temos aqui um historiador criando uma narrativa jovem adulto sobre a mitologia grega. E não necessariamente porque ele é um historiador, significa que a obra vai agradar a todos os historiadores, né? Existem historiadores. Então é interessante pensar também qual é o tipo de história que esse autor traz para a narrativa. Percy Jackson surgiu de forma muito semelhante às histórias do Tolkien, no caso, porque o filho dele pedia para que ele contasse histórias da mitologia grega antes de dormir e tal, e ele, para esse filho que tinha TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, também dislexia, ele criou uma série de histórias, e essas histórias depois foram transformadas na série de livros Percy Jackson. E uma das características que ele trouxe para a narrativa
é o TDAH e a dislexia, que estava presente na vida do seu filho, que isso dificultava a sua aprendizagem escolar. Ele traz isso que significa, né, essa questão dentro do seu mundo. Então, no mundo de Percy Jackson, todos os heróis, todos os semideuses, eles são tidos como pessoas que têm o TDAH ou dislexia, e aí isso é explicado na narrativa que é porque eles são filhos semideuses, é porque o cérebro está programado para eles lerem no grego antigo, depois no latim antigo, e não no inglês. Então é interessante como que o autor, ele cria a história a partir de um pedido do seu filho, e ele traz também uma questão própria da sua família para a narrativa, e com isso ele dá uma certa representatividade na sua obra. Bom, a gente vai falar que hoje a gente vai focar na série original de Percy Jackson, ou seja, são 5 livros publicados entre o ano de 2005 e 2009. O Riordan, ele começou a escrever Percy Jackson em 94, mas é somente em 2005 que ele consegue a publicação do primeiro romance. E ele nada de braçada também nessa leva de novas literaturas jovens adultos de fantasia que ganham força com o Harry Potter. Inclusive, ele vai ser no início comparado, né, o Percy Jackson vai ser comparado como o Harry Potter norte-americano. Então, a gente vai focar hoje principalmente nos 5 livros dessa série original, que é O Ladrão de Raios, O Mar de Monstros, A Maldição do Titã, A Batalha do Labirinto e O Último Olimpiano, publicado entre 2005 e 2009. Com o final dessa primeira série, chamada Percy Jackson e os Olimpianos, o Riordan, ele continuou escrevendo nesse mundo, então ele criou uma nova série, que é o primeiro spin-off de Percy Jackson, que é Os Heróis do Olimpo, enquanto em Os Olimpianos nós temos a mitologia grega, sobretudo, e os deuses são gregos, e os heróis semideuses são filhos de deuses gregos. Na série seguinte, ele vai falar de deuses romanos. Então, os mesmos deuses que apareceram na primeira narrativa, eles estarão na segunda série, mas eles vão ter algumas outras características que, na cabeça do Riordan, explica melhor o que é Roma e as diferenças entre Roma e Grécia. Depois ele vai fazer um segundo spin-off, que são as provações de Apolo, focado apenas em um dos deuses, que tem uma importância na série original, e ele já escreveu uma série de outros livros também, séries literárias, pensando em mitologias, né, como tem as Crônicas dos Kane, que é focado na mitologia ou religiosidade do Egito Antigo, Magnus Chase, que é focado na mitologia nórdica ou na religião nórdica, e assim por diante, ele continua escrevendo até hoje. É claro que não dá tempo da gente abarcar aqui toda a série do Percy Jackson, né, e dos livros do autor, então a gente vai focar principalmente nos 5 livros da série original, escritos ali entre 2005 e 2010. E aí o que é interessante dizer, né, para quem, eu paro do pressuposto que todos que estão fazendo aqui o curso já leram Percy Jackson, mas se alguém não leu e ficar confuso a apresentação, vocês sintam-se à vontade para fazer perguntas, e eu explico depois no segundo momento da aula de hoje. Mas, resumidamente, a história de Percy Jackson conta a história desse garoto, que no início da série tem 12 anos, que mora em Nova York, e ele se descobre como filho do deus do mar, de Poseidon. E ele descobre que os deuses da Grécia Antiga, eles não só são reais, mas eles existem hoje, e eles todos agora moram em Nova York. O Olimpo não fica mais na Grécia, mas fica em Nova York, né, no andar 600 do Empire State Building. E aí todos esses deuses, eles continuam tendo relações sexuais com os seres humanos e continuam gerando filhos, e esses filhos são, então, esses heróis, esses semideuses. Esse é o cerne da série Percy Jackson. Todos os livros trazem alguma missão, diferente de Harry Potter, que nós temos uma narrativa que dura 1 ano e que nós temos um mistério para ser resolvido ao final. A narrativa de Harry Potter lembra muito, em alguns momentos, a narrativa de romances policiais. Em Percy Jackson, nós temos uma narrativa que traz missões. Então, alguns livros vão durar coisa de 2, 3 semanas, né? Outros vão durar mais. Mas em toda a história, o protagonista, junto com seus amigos e seus antagonistas, eles têm uma missão, algo para ser resolvido. O grande vilão aqui da narrativa é o Cronos, um dos titãs, né, que foi deposto pelos 12 deuses, né, pelos 3 maiores, no caso, deuses do Olimpo. O Cronos, ele quer voltar à vida, então toda a luta do Percy e dos seus amigos vai ser
para impedir que o Cronos ressuscite, que o Cronos volte a reinar. Porque se ele volte a reinar dentro desse mundo do Percy Jackson, o que reinará junto com ele será a barbárie. E aí é interessante pensar que o Cronos ele vai representar a barbárie na série Percy Jackson, enquanto que os deuses gregos e os heróis vão representar a civilização ocidental. E guarde isso que eu estou falando, porque é muito importante, porque a gente vai falar mais para o finalzinho da minha apresentação, essa ideia de mundo ocidental versus barbárie. Por meio de Percy Jackson, então, se você está trabalhando com ele em sala de aula, seja com alunos do sexto ou com alunos do primeiro ano do ensino médio, ele é um livro que vai trazer interpretações e ressignificações de diversas histórias da mitologia, da lenda ou da religião da Grécia Antiga. Então, Percy Jackson pode ser utilizado como um primeiro passo para vocês, professores, né, darem com seus alunos para ensinar sobre a Grécia Antiga, sobre principalmente a religiosidade e os mitos da Grécia Antiga. O autor ele não parte do nada, ele estudou e conhece minimamente as fontes antigas. Eu trouxe aqui para vocês uma lista de 8 trabalhos, né, de 8 textos da antiguidade que falam sobre os deuses, que falam sobre os heróis da antiguidade, que é o que restou para nós até hoje, né? É claro que os antigos produziram muito mais do que somente 8 textos, mas muitos se perderam ao longo dos últimos 2.500 anos. Mas o que nós temos hoje e que o autor vai utilizar para criar sua narrativa é a Teogonia, do Hesíodo, a Ilíada, de Homero, a Odisseia, também de Homero, né? Édipo Rei, de Sófocles, as Bacantes, de Eurípides, Diálogos, de Platão, e aí duas narrativas que vêm do mundo romano, né, que são as Metamorfoses de Ovídio e a Argonáutica de Apolônio de Rhodes. Então, as histórias, toda a narrativa que ele vai criar em Percy Jackson, ele vai se basear nessas histórias. Então, por exemplo, nas Metamorfoses do Ovídio, a gente vai ter, em algum momento ali, sendo contado a história da Medusa. E o Ovídio, ele tem uma Medusa específica, que é diferente de como a Medusa aparece, por exemplo, na Teogonia ou em outras obras da Grécia. A Medusa do Ovídio, por exemplo, ela foi estuprada pelo Poseidon, e isso é uma coisa que vai aparecer somente no Ovídio. Então, o autor, quando ele traz essa Medusa, ele não vai trazer essa Medusa exatamente como o Ovídio narrou, ele vai fazer uma transformação, ele vai fazer uma ressignificação. Então, a história não se passa na Grécia nem na Roma Antiga, se passa na Nova York do século XXI, e esses seres mágicos, esses deuses, mesmo esses seres que já morreram nos contos antigos, como a Medusa, que já, né, o Perseus matou a Medusa lá na antiguidade, ela vai estar viva no nosso mundo real e o Percy vai matá-la. Então ele vai fazendo esse diálogo, né, entre o mundo antigo e o mundo contemporâneo, mas americanizando os personagens e modernizando. Isso é bastante importante, né? O autor, como um autor norte-americano, a visão que ele traz para sua narrativa é uma visão bastante americanizada dos deuses e da ideia de Ocidente. Então, um caminho interessante também que você pode fazer em sala de aula é, ao discutir a Grécia Antiga, ou a Roma Antiga, e ao se trabalhar um desses textos clássicos com os alunos, começar com Percy Jackson, por exemplo, pode ser uma leitura mais leve, talvez, ou mesmo usar Percy Jackson para trabalhar as interpretações de um mito, para trabalhar com seus alunos a ideia de que o mito ele não é algo estático, ele vai se retransformando o tempo todo, e o que o Riordan faz na sua narrativa é contar mais uma versão desses mitos antigos. Então, um caminho interessante para se trabalhar com a recepção da Grécia Antiga em Percy Jackson é pensar, então, como que ele está trazendo esses personagens, o que isso tem a ver com as histórias antigas ou não, e mesmo partir desses livros para discutir o que é a Grécia Antiga, quais são as religiões, o que é a Roma Antiga, né? Eu acho que o Percy Jackson, ele pode ser uma primeira porta mesmo para os alunos se apaixonarem, talvez, pelas histórias da Grécia Antiga. Eu conheço diversos relatos de pessoas que começaram a sua vida literária lendo Percy Jackson. Não foi o meu caso, eu comecei lendo o Sítio Capão Amarelo, mas muitos colegas meus que começaram com Percy Jackson e que se apaixonaram pela antiguidade por conta dessa primeira leitura. Uma outra questão que eu quero chamar para vocês é observar como que esses deuses e esses heróis são reconstruídos em Percy Jackson.
Porque uma coisa é a gente trabalhar com Percy em sala de aula para explicar a mitologia antiga. Legal, dá para a gente fazer isso de diversas formas, e é bastante interessante. Mas a gente não pode esquecer que nós não estamos lendo aqui um texto escrito na Antiguidade, nós estamos lendo um texto escrito no século XXI, e que diz muito sobre o século XXI. Quando nós pegamos a Ilíada e depois pegamos a Eneida, são dois textos, que são fundantes de uma sociedade, vamos dizer assim, eles têm suas diferenças que estão relacionadas ao contexto histórico que eles foram produzidos. Então, Percy Jackson também vai ter suas diferenças, e a forma como o autor escolhe falar da antiguidade, a forma como ele escolhe falar dos mitos, os deuses, como ele cria esses deuses, está mais relacionado com o mundo atual no qual ele escreve do que com o mundo da antiguidade. Então, isso é algo importante para ser ressaltado. Para que uma criança, e não é a ideia de dizer que o que o autor fala em Percy Jackson está errado e o que está no Ovídio que está certo. Não é esse o interesse. Mas o interesse de dizer que a literatura ou as mitologias, além delas serem imóveis, elas se mudarem o tempo todo, elas não são neutras, elas dizem algo, e no caso de Percy Jackson, a gente vai ter discursos políticos muito claros presentes na narrativa, na forma como o autor constrói essa ideia de Ocidente e essa ideia de mundo clássico. É interessante, por exemplo, que nem todos os temas que estão presentes nas histórias e lendas da Grécia Antiga vão ser trazidas para Percy Jackson. Algumas porque são polêmicas, outras porque o autor achou que aquilo não seria interessante, ou mesmo porque o gênero literário para o qual ele está escrevendo, a literatura jovem adulto, não caberia naquele momento, entre os anos de 2005 e 2010, que tais temas aparecessem. Então, por exemplo, o homerotismo, que é um tema presente nesses textos da antiguidade que servem como fontes para a criação de Percy Jackson, não vai estar presente nessa série original. Para quem já leu os outros livros, sabe que em algum momento o Roy Ordan começa a colocar alguns personagens LGBTs e etc. Mas a forma como ele coloca está totalmente relacionada a como nós hoje vemos homossexualidade, bissexualidade, não binários, etc. E não como os gregos antigos ou os romanos viam práticas homoeróticas, Lembrando que na antiguidade não havia o conceito nem identidade de homossexual nem de heterossexual, Não existem homens e nem mulheres héteros, nem mulheres, homens homossexuais na Grécia Antiga. Essa terminologia, essas identidades são criadas no século XIX, mas existem práticas que hoje nós vemos como práticas homoeróticas. E uma das histórias mais famosas entre os antigos, que é o rapto de Ganimedes pelos Zeus, perpassa essa questão do homoerotismo. Isso não vai ser trazido para a narrativa por X motivos. Outro tema muito presente é a questão do estupro, A gente vai ter diversas mulheres, e é interessante pensar também como que algumas mulheres são representadas nessas histórias da antiguidade, e como o Roy Ordan vai trazer essa ideia de heroína também, que está ligada ao nosso tempo. Então, por exemplo, a Medusa, que eu comentei aqui, que aparece a questão do estupro dela em Ovídio, não vai estar presente essa ideia da Medusa ter sido estuprada em Percy Jackson. Inclusive, no primeiro romance, Ladrões de Raios, o Percy encontra a Medusa e ele mata a Medusa, mas nada disso é mencionado. Também não aparecem outros temas como o rapto, A Perséfone aparece no primeiro romance, mas não é dado muitos detalhes de como aconteceu o rapto dela pelo Hades, não aparece a questão do incesto, do canibalismo e da zoofilia. Então, esses termos que estão presentes na mitologia antiga, ou eles vão ser maquiados em Percy Jackson, ou eles vão ser ressignificados. E é interessante que vocês tenham isso em mente também, porque se você pode estar trabalhando somente com textos de Percy Jackson em sala de aula, mas hoje com a internet, as criançadas têm acesso a qualquer texto. Então, pode ter aquele aluno que vai direto ler algo do vídeo, mesmo que não lê o vídeo em si, mas que vê no Wikipedia que a Medusa sofreu estupro e traz para a sala de aula, ou que vê o conto, a história do Ganimedes com os Zeus e vai trazer para a sala de aula. Então, como professores, nós temos que estar preparados para discutir esses temas também. Por mais que vivemos num mundo onde um mundo muito estranho, que é contra se discutir educação sexual, gênero em sala de aula, enfim. Mas há N formas de nós discutirmos e muitas vezes os alunos trazem esses temas, não precisa nem nós, professores, levantarmos. E quando nós estamos falando de mitologia grega, esses temas estão presentes, não tem como fugir, mesmo não estando ali em Percy Jackson. E aí, pensando nesses temas, eu trago aqui um trecho do artigo da Joanna Pohl, que é uma
estudiosa do mundo antigo britânica, professora da Open University. Ela tem um artigo chamado O Herói Meio Sangue, Percy Jackson, a criação de mitos no século XXI, que está publicado nesse compêndio de Oxford, se não me engano, que é a recepção da mitologia clássica. Eu tenho esse livro também em PDF e vou mandar para vocês, junto com o PowerPoint, para caso vocês queiram ler depois. E ela faz o seguinte comentário, que embora as histórias, né, de Percy Jackson possam ser consumidas por crianças, elas são criadas por um adulto. Então, interrogar a própria abordagem política e estética do Ray Ordan sobre o mito irá, portanto, aprofundar nossa compreensão de como o mito clássico pode ser recebido hoje. Então, é um passo importante nós nos questionarmos o que ele está criando nessa narrativa, como os deuses aparecem. Por exemplo, todas as filhas de Ares, o deus da guerra, em Percy Jackson, elas são representadas de uma forma masculinizada. O que isso diz sobre a nossa sociedade hoje? O que isso diz sobre estereótipos e ideias de gênero da nossa sociedade hoje? Então, há alguma referência sobre mulheres masculinizadas porque são filhas de Ares na antiguidade? Eu desconheço. Mas no nosso mundo, há uma ideia, talvez, de que uma mulher que está numa situação de poder, ou uma mulher que é pronta para a guerra, que ela não vai estar dentro de certos estereótipos tidos como femininos. Então, o autor coloca elas como mulheres masculinizadas. E ele ainda coloca elas como mulheres feias, geralmente, né? O Percy, ele fala sempre da Clarissa, de outras com mulheres feias. Então, isso tem que ser questionado também. Você está trabalhando com isso em sala de aula, e é como você lida trabalhando com esse texto que fala que meninas masculinizadas são feias, se você tiver alguma menina dentro da sua sala de aula que tem esse estereótipo, né? Então, é algo que a gente tem que pensar também. Por que isso aparece? As filhas de Vênus em Percy Jackson são todas extremamente femininas, né? Dentro daquele estereótipo de femininas, elas são sempre preocupadas com a beleza, em se maquiar. De onde o autor está tirando isso? Não é da antiguidade. Essa é uma ideia moderna que ele está colocando, é uma interpretação moderna que ele está colocando nessas deusas, nessa deusa específica e nas suas filhas, que a imagem que a gente tem das filhas de Vênus, né, enfim, da narrativa, que são pessoas que só estão pensando muito mais em si e na beleza do que em qualquer outra coisa. O mundo está acabando, o Cronos está quase destruindo tudo, e elas, a princípio, estão lá preocupadas em quão belas elas vão ficar. Então, essas são questões a gente pensar também. E eu trago aqui uma outra citação, essa da Natália Campos, que é uma historiadora brasileira que defendeu agora, no ano passado, a sua tese de doutorado na Unicamp, e o título da tese é Romances Históricos do Século XXI e sua recepção no final da República Romana e Principado, questões sociais, gênero, sexualidade e identidades. Na tese, a Natália trabalha com as recepções da antiguidade romana na literatura, nos romances históricos do século XXI. Mas ela tem uma citação que eu acho que se aplica bastante ao que estou falando aqui neste momento, que é o seguinte: as escolhas dos episódios que são retratados na ficção estão carregados de significados e mesmo comprometimentos políticos, né? Não é neutra essas escolhas, essas formas como o Ray Ordan escolhe recontar a mitologia grega. Ao mesmo tempo, ela continua, aquilo que é deixado de fora da ficção histórica, mas a gente pode pensar, então, aqui nos romances de Percy Jackson, ou deixa de ser representado, diz tanto quanto que acaba dentro das páginas dos livros. Essas escolhas trazem algumas questões específicas, como o que torna alguns períodos e tópicos preferidos para os escritores. O que isso diz sobre a sociedade que as produziu. Por que eu estou dizendo isso? Porque nos romances de Percy Jackson, a gente vai ter uma ideia de que os Estados Unidos, que é o país onde o Percy vive, é o herdeiro natural do mundo clássico. E aí eu acho interessante nós pegarmos esse trecho para problematizarmos. Por que Grécia e Roma é chamado de antiguidade clássica, em detrimento de outras antiguidades? Qual que é os preconceitos que estão já dentro desse conceito? Porque quando a gente fala que algo é clássico, a gente já coloca ele num patamar superior aos demais. E esse nome não vem à toa, né? Os gregos romanos não se chamavam de clássicos. E em algum momento da história, alguém decidiu que a sociedade greco-romana seria uma antiguidade clássica. Em algum momento foram sendo construídas uma série de questões que ligavam o mundo europeu e americano, sobretudo, da atualidade à Grécia e Roma da antiguidade. Então, essa questão, por que somos considerados herdeiros de Grécia e Roma e não necessariamente herdeiros da Mesopotâmia, dos assírios, do Egito? Essa é uma escolha política que foi feita em algum momento da história ali do século XVIII, do século XIX, e que continua sendo perpassado, né? A própria ideia de Ocidente, de Oriente, é uma questão ideológica, é uma questão política.
E o autor de Percy Jackson, ele compra essa ideia, influenciado talvez em grande parte por ser um autor norte-americano, e ele vai ter um discurso na sua narrativa de que o Ocidente, ele é a chama do mundo, né? Só que essa chama muda de lugar para lugar. Uma hora ela estava em Atenas, outra hora ela foi para Roma, outra hora ela foi para Espanha, depois ela foi para Inglaterra e agora ela está nos Estados Unidos. Então, ou seja, há uma narrativa que está presente em Percy Jackson, para além da questão da mitologia, de que nós, norte-americanos, somos herdeiros naturais da Grécia e da Roma Antiga. E aí, por trás disso, nós temos o quê? Uma questão bastante imperialista. E aí eu trouxe esses trechos, eu sei que estou passando tempo, mas eu vou ler rapidamente para vocês, só para vocês perceberem como que nós temos uma escolha ideológica e política do autor em como trazer essa antiguidade para a sua narrativa. Então, esse trecho aqui que eu vou ler está no Ladrão de Raios, o primeiro romance, e é uma conversa que o Percy está tendo com o Chiron, né, que é o centauro ali que serve como tutor para ele na narrativa. E começa assim: o Monte Olimpo, disse eu, Percy, você está me dizendo que realmente existe um palácio ali? Bem, agora há o Monte Olimpo na Grécia e há o Lar dos Deuses, o ponto de convergência dos seus poderes, que de fato costumava ser o Monte Olimpo. Ainda é chamado de Monte Olimpo por respeito às tradições, mas o palácio muda de lugar, Percy, assim como os deuses. Você quer dizer que os deuses gregos estão aqui? Tipo, nos Estados Unidos? Bem, certamente, os deuses mudam com o coração do Ocidente. O quê? Vamos, Percy. O que vocês chamam de civilização ocidental? Você acha que é apenas um conceito abstrato? E sim, é um conceito abstrato, ideológico e político, mas olha como o autor vai justificando essa ideia na sua narrativa. Ele continua, né? Não, é uma força viva, uma consciência coletiva que ardeu brilhantemente por milhares de anos. Os deuses são parte dela. Você pode até dizer que eles são sua fonte, ou pelo menos que estão ligados tão intimamente a ela que possivelmente não vão deixar de existir, a não ser que toda a civilização ocidental seja destruída. A chama começou na Grécia, então, como você bem sabe, ou espero que saiba, já que foi aprovado no meu curso, o coração da chama se mudou para Roma, e assim fizeram os deuses. Com nomes diferentes, talvez. Júpiter em vez de Zeus, Vênus em vez de Afrodite, e assim por diante. Mas as mesmas forças, os mesmos deuses. E então eles morreram. Morreram? Não. O Ocidente morreu? Os deuses simplesmente se mudaram para a Alemanha, para a França, ou seja, né, os deuses estão sempre em lugares que, em algum momento, foi um império que tentou dominar o mundo e etc. Para a Espanha, por algum tempo, onde quer que a chama brilhasse mais, lá estavam os deuses. Eles passaram vários séculos na Inglaterra. Tudo o que você precisa é olhar para a arquitetura. As pessoas não esqueceram os deuses. Em todos os lugares onde reinaram, nos últimos 3.000 anos, você pode vê-los em pinturas, em estátuas, nos prédios mais importantes. E sim, Percy, é claro que agora eles estão nos seus Estados Unidos. Olhe para o símbolo do país, a águia de Zeus. Olhe para a estátua de Prometeu no Rockefeller Center, que eu até coloquei a imagem aqui. Para as fachadas dos edifícios governamentais em Washington. Eu desafio a encontrar qualquer cidade americana que os olimpianos não estejam preeminentes expostos em vários locais. Goste ou não, e acredite, uma porção de gente não gostava muito de Roma também, os Estados Unidos são agora o coração da chama. São a grande potência do Ocidente. E, portanto, o Olimpo é aqui. E nós estamos aqui. Aquilo tudo foi demais para mim, né? Especialmente o fato de que eu parecia estar incluído no nosso. Então, percebe, né? Então, muitas pessoas não gostavam de Roma também, assim como não gostam dos Estados Unidos. Nós temos aqui, indiretamente, uma defesa do imperialismo norte-americano, porque, afinal, os Estados Unidos, como herdeiro de Grécia e de Roma, eles têm o direito, então, de certa forma, a governar o mundo. É claro que nem todas as crianças, quando lerem Percy Jackson, vai ter essa interpretação, mas a narrativa leva-os a entender o quê? Que o Ocidente é quem manda o mundo e que os americanos é, então, o coração do Ocidente. E nós, brasileiros, somos o quê? E pessoas que moram no continente africano, pessoas que moram no continente asiático. Nessa primeira série de Percy Jackson, não há espaço, porque, afinal, o mundo é controlado pelo Ocidente. Então, novamente, não é chegar no aluno e dizer, olha, o que o Riordan escreveu é uma porcaria, não serve para nada, tá tudo errado. Não, não é esse o caminho. Mas é vocês estarem atentos que a forma como o Riordan está reconstruindo a mitologia grega, sobretudo nesse livro, perpassa uma série de questões políticas e ideológicas de quem ele é, de qual país que ele vive. Então é interessante trazer essa criticidade também para os alunos e se questionar, por que nós aprendemos sobre Grécia e Roma nas escolas
e não aprendemos quase nada sobre alguns impérios do continente africano, ou começamos a aprender só recentemente. Não é para dizer que a gente não tem mais que aprender Grécia e Roma, não é isso, né? Mas é a gente entender qual a importância de aprender sobre Grécia e Roma, por que ela constantemente é reutilizada, por que geralmente ela é reconstruída e reutilizada por regimes autoritários, por exemplo, ou regimes totalitários. Então, é tirar um pouco a Grécia, a antiguidade, né, greco-romana, lá daquele passado que parece que tudo passou, e às vezes até fica um pouco sem sentido para o aluno, tendo que decorar o nome das cidades-estados, o nome dos imperadores, etc., e dizer, olha, Grécia e Roma está viva, não porque nós somos herdeiros dela, porque essa questão de herança é uma construção cultural, social e política, mas porque nós ainda nos respaldamos numa ideia que temos sobre Grécia e Roma na nossa sociedade. Então, isso eu acho que é um debate interessante para trazer, para ser levado para a sala de aula. E lembrando que não é toda a Grécia e Roma que me interessa, né? O Riordan faz uma escolha do que ele vai colocar na sua narrativa, e muitas pessoas fazem uma escolha também, né? São pouquíssimas pessoas que falam que gostam de Roma, por exemplo, e sabem que toda a questão do homerotismo na Antiguidade Romana, ou sabe de uma série de questões que quando nós conhecemos Roma, nós percebemos que ela não era esse país, esse império idílico e maravilhoso, como muitas vezes aparece no cinema hollywoodiano, etc. Então, enfim, é vocês trazerem essas complexidades que tem na narrativa, né, utilizar assim, Percy Jackson para trabalhar, ensinar a mitologia, ensinar a história da Grécia Antiga, mas trazer uma criticidade em cima disso também. Eu já estou passando do tempo, então eu não vou ler os próximos slides, eu vou depois mandar para vocês, mas tem um outro trecho aqui que vai ficar bem explícito que a grande questão de Percy Jackson é a luta entre a civilização ocidental e a barbárie são todos aqueles que querem destruir a civilização ocidental. Ora, o Percy Jackson está sendo criado ali no final dos anos 90 e nos anos 2000. Nós temos ali a queda das Torres Gêmeas, nós temos a invasão do Iraque, a invasão do Afeganistão. E qual que é o discurso para a invasão desses países do Oriente Médio? É que eles representam um perigo para a civilização ocidental. Esse mesmo discurso vai estar retransformado em Percy Jackson. Então, o Cronos, a forma como ele aparece na narrativa, as características e a ideia de que ele quer derrubar o Ocidente, porque o Ocidente está todo errado, é uma alusão que o autor faz a essas questões políticas que estão acontecendo no início do século XX, ali nos Estados Unidos, né? Aqui, por exemplo, eu vou ler aqui um trecho do Mar de Monstro, que é uma fala da Annabeth, que é, né, a heroína feminina da série, que ela comenta. Quero dizer, né, o Ocidente representa muitas das melhores coisas que a humanidade já fez. Então, veja, isso vai sempre sendo reforçado. Isso tem que ser questionado em sala de aula, na minha opinião, como professor, né. É por isso que o fogo ainda está queimando. É por isso que o Olimpo ainda existe. Mas, às vezes, você só vê as coisas ruins, sabe? E você começa a pensar como um Luke. Se eu pudesse derrubar tudo isso, faria melhor? Você nunca se sentiu assim? Como se você pudesse fazer um trabalho melhor de disso no mundo? Ou seja, há uma série de críticas ao nosso Ocidente, né? Nós, historiadores, pessoas da área de humanos como um todo, a gente sempre faz muitas críticas ao imperialismo norte-americano, há uma série de questões imperialistas do Ocidente, a dominação do Ocidente, porque é chamado de Oriente. E aí aqui o outro meio que está falando isso também, olha, as pessoas reclamam muito, é claro que tem coisas ruins, mas esquece as coisas boas. Então vale a pena a gente abrir mão do que representa o nosso Ocidente, e aí vale a gente perguntar o que é esse Ocidente que está em Percy Jackson. E aí, para finalizar, eu trouxe aqui uma citação do Edward Said, que eu acho que é fundamental, é um autor fundamental para a gente pensar essas relações entre Ocidente e Oriente, essas construções de Ocidente como civilização e Oriente como barbárie, etc., em que ele comenta, né, que ele não crê que os escritores sejam mecanicamente determinados pela ideologia, pela classe ou pela história econômica. Ou seja, não é um determinismo, não é porque um autor nasceu nos Estados Unidos que automaticamente ele vai defender na sua narrativa o imperialismo. Porém, eles estão profundamente ligados à história de suas sociedades, moldando e moldados por essa história e suas experiências sociais de diferentes graus. Então, em alguma questão, quem a pessoa é, de onde ela vem, influencia em como ela representa o mundo. Então, quando nós lemos os textos vindo da antiguidade, falando desses deuses, falando dessas lendas, a forma como essas histórias são contadas estão relacionadas com as mentalidades, com as formas de pensar daquela sociedade que criava ou acreditava nessas histórias. Da mesma forma como nós vemos quando nós nos voltamos para Percy Jackson. Então é interessante a gente ter esse movimento mesmo de pensar. Esses livros são interessantes para trabalhar em sala de aula, sim, mas pensarmos também de forma crítica, trabalharmos com eles de forma crítica, né? Isso também se aplica a Harry Potter e a Jogos Vorazes. Gente, desculpa se eu falei muito rápido, agora a gente vai então para a segunda parte
da nossa aula, e aí o que não ficou claro, o que vocês discordem, que a gente pode debater agora conjuntamente. Muito obrigada, querido. Desculpa eu ter passado o tempo, Kátia, hoje. Não, a gente ia ficar aqui o tempo todo te ouvindo. Eu te interrompi, falei, não precisa pular a slide, não. Mas vamos lá para o nosso bate-papo. A Mari vai ajudar a gente a coordenar aqui as perguntas. Então, por gentileza, quem tiver questões, comentários, sugestões, elogios, coloca aqui no chat, ou então pode ativar o microfone e fazer sua pergunta. E se apresenta para a gente poder se conhecer melhor. Tem como... Boa noite. Temos perguntas, Mari? Sim. O Domingos Dutra perguntou: sabemos que no currículo comum os assuntos sobre Grécia e Roma são trabalhados no 6º ano do Fundamental e na primeira série do ensino médio. Então, como explorar a questão da sexualidade, da relação homoafetiva, identidade de gênero dentro da antiguidade greco-romana, levando em consideração a idade cognitiva dos alunos? Sim, excelente pergunta, e é aquele tipo de pergunta que nós não temos uma resposta simples para dar, né? Então, o que eu vou falar aqui são alguns possíveis caminhos e não uma resposta definitiva. Como eu comentei com vocês na nossa primeira aula, eu não sou professor do ensino básico, eu sou professor da educação não formal, né? Então eu dou aula dentro de um programa de extensão da Unicamp voltado para pessoas da terceira idade. E o ensino de história que eu ministro, o ensino, né, que eu ministro nesse programa é um ensino temático. Como eu estou lidando com pessoas com mais de 50 anos, mais de 60 anos, eu trabalho tranquilamente com gênero e sexualidade, trazendo esses textos, trazendo partes da Eneida, que vai ter representações homeróticas, ou da Ilíada, ou outros textos clássicos, então não tenho esse problema. Quando nós vamos para a educação básica, de fato, é algo para a gente refletir, pensar em como levar isso para as crianças e para os adolescentes. Primeiramente, acho que a gente tem que pensar em qual lugar nós estamos. Se eu sou professor de uma escola particular, que tende a ser mais conservadora, mais religiosa, eu acabo sendo obrigado, de certa forma, a seguir mais fixamente o currículo escolar, o que está na apostila. E talvez levar esses temas pode, no Brasil atual, né, no Brasil de Bolsonaro, pode levar o professor a ser demitido da escola. Então, essa é uma questão também, né? Não necessariamente o que a gente tem vontade de trabalhar com os alunos, a gente vai poder trabalhar dependendo do espaço onde nós estamos. Eu tendo a acreditar que quando nós estamos numa escola pública, ainda mais quando um professor é concursado, ele vai ter uma maior liberdade de atuação, né, temática com os seus alunos. E aí uma questão que eu tenho mesmo, como professor, nós sempre observamos que há diferentes sexualidades dentro da sala de aula, né, dentro de diversos gêneros. E o tema sempre vai aparecer, seja porque algum aluno vai trazer alguma pergunta de casa, ou seja porque um coleguinha vai ser homofóbico dentro de sala de aula, né? Eu, como um homem gay, por exemplo, durante toda a minha adolescência, eu sofri muita homofobia dentro de sala de aula, né, de ser chamado de viadinho e outras coisas, e meus professores não faziam nada, eles fingiam que não ouviam o que estava acontecendo, e isso eu acho que é um caminho que nós professores não devemos ter. Então, se isso aparece na sala de aula, já é um momento, já é uma oportunidade para isso ser comentado. Mas, entrando na pergunta mesmo, como falar sobre Grécia e Roma? Eu acho que um dos momentos interessantes é quando é na parte que tem que se explicar sobre a cultura grega e a cultura romana, né? Então, sempre tem a parte que a gente ensina sobre economia, sobre política, e a parte sobre cultura. E eu acho que você pode introduzir esse tema como parte da cultura grega, né? Porque para os romanos antigos, por exemplo, ser homem era se relacionar com pessoas do gênero masculino e do gênero feminino, mas havia uma série de hierarquias. Então, eu acho que cada professor conhece a sua turma também e conhece os limites do que ele pode levar ou não em sala de aula. Eu mesmo dando aula para adultos, eu sei que tem coisas que eu tenho que ter o maior cuidado para levar para a sala de aula, porque senão não vai funcionar, né? Então, eu acho que os professores também conhecem as suas turmas, mas falar essas questões culturais e falar com naturalidade. Olha, para os gregos era isso, para os romanos. E, de repente, trazer os textos. Porque se viu algum pai falar, você está ensinando tal coisa, olha, mas está aqui no texto, né? Nós estamos lendo Heródoto. Nós estamos lendo a Ilíada, né, de Homero, está na Ilíada. O que move o Aquiles na Ilíada, né? E, enfim. Então, acho que é importante
se basear em você ter um bom alicerce. Então, eu levei esse tema para a sala de aula, porque eu acho importante, porque tem que ser tratado, mas eu tenho esse alicerce. Olha, estou falando isso porque nós estamos aprendendo sobre cultura greco-romana, e cultura greco-romana fala isso. Agora, como abordar a linguagem que vai ser abordada, eu acho que aí nós precisamos, como professores também, estarmos sempre atentos a cursos pedagógicos e pensar mesmo nessa linguagem, porque é óbvio que do jeito que eu estou falando aqui com vocês, não é o mesmo jeito que eu deveria falar com uma criança de 11 anos. Então, sim, temos que ter essa preocupação, e eu acho que é um desafio, não é fácil. É muito mais fácil a gente ensinar a história da antiguidade tradicional zona lá, dos políticos, do que a gente falar sobre sistemas que são mais espinhosos no mundo que nós vivemos hoje. Mas eu acho que, tendo a oportunidade, é muito interessante que isso seja levado para a sala de aula. E eu tendo a crer que, caso o professor não leve, pode surgir, seja porque está tendo um caso de homofobia dentro de sala de aula, seja porque os alunos, por conta própria, vão pesquisar algumas histórias da antiguidade. Eu não sei se eu respondi, mas qualquer coisa vocês podem perguntar novamente, que eu tento formular melhor. Obrigada, Vitor. Mari, temos mais perguntas? Sim. O Lucas Kammer Orsi perguntou se tem como falar novamente sobre a questão que você comentou da relação com a guerra do Iraque e de 2001 com a série. E também se tem como você falar sobre a ideia de antiguidade clássica que você comentou e a construção acerca dela, se tem alguma indicação de bibliografia sobre. Tá. Bom, sobre a questão da guerra do Iraque, ela não vai ser citada de forma literal na narrativa de Percy Jackson, né? Mas quando a gente lê os 5 primeiros livros, a forma como o autor constrói a guerra dos deuses e dos heróis contra o Cronos e também os heróis é muito um paralelo de como os Estados Unidos interpretou a invasão do Iraque e do Afeganistão, no sentido de que nós vamos invadir o Iraque e o Afeganistão porque esses países, o Oriente Médio como um todo, é um perigo para a civilização ocidental. Então, esse mesmo discurso que nós temos na boca do presidente Bush e de diversos outros secretários americanos da época, a gente vai ter retransformado na narrativa. Então, a influência que eu vejo em Percy Jackson não é que vai ser citado a Guerra do Iraque, mas o discurso em defesa da invasão do Iraque, o discurso contra o Oriente, o discurso contra os árabes vai estar na narrativa ali de forma maquiada. Então, a ideia do Cronos de que ele quer destruir a civilização ocidental, que o autor traz para a narrativa, é um paralelo, né? A ideia é a mesma do que os Estados Unidos está dizendo quase no mesmo período, de que eles querem destruir a nossa nação, a nossa cultura e etc. Então, eu acho que é aquela questão, né, da gente pensar o contexto. Qual que é o contexto que o autor está criando? Ele traz o discurso de ideia do Ocidente como superior ao Oriente, nós herdeiros desse Ocidente. Com quem ele está dialogando? Eu vi que alguém tinha comentado também aqui nos comentários que quando viu essa questão imperialista, Percy Jackson entendeu muito mais como ironia do que como uma cópia do imperialismo. Eu não acredito que seja uma ironia, porque quando o autor faz uma ironia na narrativa, em algum momento precisa-se de um outro personagem quebrando aquela ironia, dizendo, bem, não é muito assim. Mas não, ali o autor ele coloca essa questão na narrativa de que o Olimpo vai mudando de lugar e agora nós somos a chama como uma realidade. Isso faz parte da série Percy Jackson. Essa é a base da narrativa. E a luta contra o Cronos, a luta contra os vilões é para que a gente mantenha essa chama acesa. Aquela própria frase, aquele trecho da Annabeth que eu trouxe vamos manter a chama acesa do Ocidente. Então não, aqui não é uma ironia. Ele cria esse recurso narrativo para justificar por que os deuses estão nos Estados Unidos, afinal, ele precisa justificar na narrativa, né? Por que os deuses não estão lá na Grécia? O que eles vieram fazer nos Estados Unidos? Então, no ponto da narrativa, ele tem que criar uma justificativa. Mas essa justificativa que ele cria está pautada nessa ideia ocidental, nessa ideia de imperialismo. Então, eu não vejo como ironia. Mas se alguém vê como ironia e quiser comentar, desenvolver melhor isso, será muito bem-vindo. Da questão da antiguidade clássica, Lucas, eu posso depois separar alguns textos e mandar para vocês também, mas a gente pensar que durante mais de 1000 anos da história recente nossa, ninguém exaltava a Grécia e Roma como nós exaltamos. Estou falando aqui do período medieval, né? A gente vai ter no Renascimento
ali no século XVI, uma ideia de volta ao mundo greco-romano, depois a gente vai ter no século XVIII, né, nas artes, enfim. E a gente vai ter ali, sobretudo, nas ciências humanas, a partir do século XVIII e no século XIX, uma ideia de buscar no passado a nossa herança, a nossa gênese. E você vai ter uma escolha em relação a isso, né? Você vai ter uma escolha, porque a antiguidade tinha diversos povos. Mas quando a gente pensa, por exemplo, no Império Persa, o Império Persa foi tão ou mais poderoso que o Império Romano. Mas por que a Europa se volta para Roma e não para o Império Persa? Por que a Europa vai negar as raízes egípcias da Grécia Antiga? Por que a Europa vai transformar a Grécia e Roma em sociedades brancas e eliminar toda a população negra que existia nessas sociedades antigas? Então, tudo isso são escolhas que vão sendo feitas, que estão sendo pautadas em imperialismo, em orientalismo, em racismo e etc. Então, a ideia de herança ocidental em Grécia e Roma, e também de raízes judaico-cristãs, é uma escolha que foi feita em algum momento, baseada em uma série de ideologias. Eu acho que os dois principais autores que discutem isso, que eu acho que é interessante vocês lerem, é o Edward Said, eu indico os dois livros dele, o Orientalismo e também o Cultura e Imperialismo, que foi o que eu citei aqui no final da minha apresentação, e eu indico também que vocês leiam Bernal. Eu acho que, infelizmente, não tem os livros dele em português, vocês vão encontrar em inglês ou em espanhol, que chama Black Athena em inglês, Atenas Negra, né? E ele vai falar de todas essas raízes egípcias e do Oriente que está na formação das sociedades gregas, mas que isso vai ser eliminado, vai haver uma escolha de estudiosos do século XVIII e XIX não trazer essas heranças ao construir uma ideia de Grécia. E ele também vai trazer todas essas construções. Então, eu acho que o Said e o Bernal são dois autores que seria muito interessante vocês lerem para discutir esses temas. E depois eu mando para vocês a referência completa. Obrigada, querido. Mari, tem Sim. algumas perguntas? A Natasha Trila perguntou se você acredita que, a partir do livro do Percy Jackson, podemos debater temas atuais, como até sociais, em sala de aula, e como debater a sexualidade e os estereótipos. E também qual a opinião relativa ao ensino e exploração da mitologia. Desculpe, essa é da Ana Paiva. Qual a opinião relativa ao ensino e a exploração da mitologia e culturas clássicas junto a alunos de 9 e 10 anos, e como abordar aspectos mais, digamos, delicados dos mitos? Perfeito. Bom, a primeira pergunta é sobre se eu acredito que a gente pode trabalhar temas sociais que traz para o Percy Jackson. Sim, com certeza. Eu acho que quando estamos trabalhando com essa recepção da mitologia grega em Percy Jackson, automaticamente a gente vai ter que falar dessas questões sociais. Então, eu trouxe já aqui um pouco de questões políticas, da influência das ideologias do imperialismo norte-americano em Percy Jackson, mas a gente pode... o Percy Jackson não tem só coisas ruins, ele vai ter coisas boas também, né? Então, vai ter um discurso dentro de Percy Jackson muito forte em defesa do meio ambiente. Então, a gente pode trazer também discussões ambientalistas, algo que está em voga hoje, principalmente quando vivemos num país que está destruindo a Amazônia, né, num governo que está destruindo a Amazônia. Então, acho que é interessante a gente pautar. A gente vai ter, principalmente no personagem do Grove e também do Deus Pan, essa defesa do meio ambiente e a crítica de como os seres humanos estão destruindo o meio ambiente. É uma incongruência, né, porque o autor, ao mesmo tempo que ele passa pano ou ele compra teorias imperialistas, ele critica a destruição do meio ambiente, o imperialismo está ligado à destruição do meio ambiente, mas enfim, isso vai estar presente lá também. O livro traz uma crítica também ao sistema educacional, que dá para ser tratado, né? O Percy ele tem uma dificuldade muito grande de aprendizagem, e parte dessa dificuldade também é porque ele tem professores que são aqueles professores que estão muito voltados para decorebas e tal, então vai ter também uma crítica a isso, dá para se trabalhar em sala de aula sobre, ou mesmo nós, como professores, pensarmos mesmo qual tipo de professores que nós queremos ter. Sobre questões de gênero, eu acho importantíssimo, se for trabalhar com Percy Jackson em sala de aula, trabalhar, sim, com essas ideias de feminino e masculino, né? Se a gente for analisar o personagem Percy como um personagem masculino, ele é um personagem bastante complicado, ele vai ter uma série de frases machistas, ele é aquele tipo de personagem que ele, no início, ele tem horror de que a Annabeth seja mais inteligente, mais forte, mais poderosa do que ele. Então, é claro, isso faz
parte de um estereótipo de herói que o autor está trazendo para a narrativa, mas representa preconceitos na nossa sociedade. Essa ideia de que porque você é bonita ou porque você se preocupa com beleza, então você é uma pessoa fútil e você não está preocupada com questões reais do mundo, que é o que ele traz ao construir as filhas da deusa, né, da deusa do amor, de Afrodite barra Vênus. Isso não tem nada a ver com Afrodite com Vênus, mas é interessante como ele reconstrói essa ideia. Então, trazer isso para discutir e falar mesmo. Discutir, existe no mundo diferentes mulheres, diferentes homens, existe pessoas que não se identificam nem com o gênero feminino, nem com o gênero masculino. Então é interessante trazer essas personagens femininas que o autor traz, são estereótipos, então vocês não precisam, crianças, serem como a Annabeth, ou se vocês são como a Clarice, se sentirem envergonhadas disso. Então, eu acho que essa é uma questão que pode ser trazida também. Questão de gênero, questão de sexualidade, debater mesmo essas ideias de Ocidente e de Oriente, debater a importância, por que devemos estudar Grécia e Roma, e eu não acho que eu sou contra a gente aprender Grécia e Roma, longe disso. Eu acho que temos que aprender, temos que estudar cada vez mais. Mas eu acho que é preciso nós pensarmos no ofício do historiador, no ofício do professor, de qual Grécia e Roma que nós vamos ensinar. Que se for para ficar ensinando, para justificar que nós somos superiores ao Oriente, não é um caminho interessante, né? E lembrando que para a Europa e para os Estados Unidos, nós brasileiros nem ocidentais somos, nós somos latinos. Quando o autor de Percy Jackson está falando em Ocidente, ele está pensando em Europa e Estados Unidos. Mas eu acho que se for para esse caminho, só para dizer como que nós somos maravilhosos e melhores do que os orientais, eu acho que não é interessante se ensinar esse tipo de história na sala de aula, mas para nós nos questionarmos por que Grécia e Roma ainda tem relação com a nossa sociedade, mostrarmos como que o mundo antigo era diferente do nosso, e aí eu acho que entra essa questão de sexualidade também, né? Eu acho que quando a gente estuda Grécia e Roma, a gente percebe que a sexualidade é uma coisa cultural, porque existiam práticas que existem hoje no mundo grego, no mundo romano, mas que eram lidas de formas totalmente diferentes. E isso pode ser libertador, pode ser discutido com mais vagar, provavelmente entre alunos do ensino médio, já estão ali com seus 15, 16 anos. Com as crianças de 8, 9, 10 anos, novamente, é preciso ter um cuidado em como abordar. Eu defendo, e é claro que essa minha defesa provavelmente vem da minha experiência como professor na educação não formal, mas eu defendo que qualquer tema pode ser tratado em sala de aula, independente da faixa etária dos alunos. A questão é como nós vamos abordar esse tema em sala de aula. Então, por exemplo, quando eu comecei a dar aula nesse programa de extensão na Unicamp, eu estava terminando meu mestrado, em que eu estudava masculinidade romana e recepções da masculinidade do erotismo romano no cinema, e eu fui dar uma aula sobre isso e eu fiquei com muito medo, que eu estava com preconceito, né? Eu pensei, eu vou dar aula para pessoas que têm 60 anos e eu vou falar de homossexualidade, bissexualidade, etc. E as pessoas vão sair correndo, não vão querer me ouvir. Eu fui para a aula com esse preconceito, com esse medo. E, para minha surpresa, foi uma das aulas de um dos temas que é mais bem aceito ainda hoje, diferente de quando eu discuto política em sala de aula, que eu sou chamado de comunista, já perdi alunos e etc. Mas para trabalhar sexualidade nunca foi um problema. Então, eu acredito que a gente pode trabalhar todos os temas. A questão é qual o espaço que nós estamos, os limites que nós temos naquele espaço e como eu vou trabalhar. E aí, como eu vou trabalhar, infelizmente, a minha experiência aqui é como esse professor de educação não formal. Eu nunca entrei numa sala de aula para dar aula para crianças de 10 anos, então eu não consigo nem dizer necessariamente o que eu faria. Eu teria que entrar na sala de aula e aprender mesmo, né? Como falar. Então, por isso que eu falei na primeira aula que as contribuições que eu posso trazer para vocês, elas estão limitadas com a minha área de formação e área de atuação. E eu acho que nós precisamos nos aproximar cada vez mais de teorias pedagógicas e nos prepararmos também. Não é porque somos historiadores ou somos professores de português, ou de inglês, ou de qualquer outra formação, que nós estamos preparados para discutir todos os temas em sala de aula. É preciso estudo, e eu acho que um caminho interessante é a gente observar quem já está fazendo isso. Então, tem uma série de estudos de pessoas que estão trabalhando com gênero e sexualidade em sala de aula. Então, acho interessante, vamos conhecer esses trabalhos, vamos conhecer essas metodologias, o que tem funcionado, o que não tem. E aí, irmos na questão de experimentar mesmo, mas, novamente, observarmos de qual espaço nós estamos. Quando eu estou dando aula numa escola particular e eu preciso daquele dinheiro para ganhar, para sobreviver, infelizmente, muitas vezes eu vou ter que baixar a cabeça e ensinar somente o que está ali no currículo formal. Ou senão eu corro de ficar desempregado. Acho que a gente tem que ser realista também um pouco nessa questão. Maravilha, querido. Mari, temos mais perguntas, comentários? Mari, você nos escuta?
Acho que a Mari... Eu estou vendo aqui que várias pessoas estão dando dicas já de como trabalhar com a medusa e o machismo do Percy Jackson em sala de aula. Então, gente, aqui temos outros exemplos de pessoas também que têm trabalhado em sala de aula com esses temas que eu acho interessante a gente observar. Então, quem puder dar uma olhada no chat também. Vitor, eu vi aqui no chat que perguntaram, pediram para você repetir o título do livro que você mencionou. Deixa eu tentar recuperar aqui. Isso aqui é o livro do Black Katina, será? Isso. Acho que foi. Tá, eu vou tentar encontrar aqui. Você pode colocar no chat pra gente? Isso. Estou procurando aqui agora a referência completa. E aí eu já coloco no... que ele está à venda na Amazon. Na Amazon vocês encontram ele em inglês e em espanhol. Infelizmente, ninguém ainda traduziu ele para o português. Então, estou colocando aqui no chat agora o título completo do livro do Bernal. E aí vocês podem procurar. Mas eu vou mandar depois também o e-mail com todas as referências certinho para vocês. E vou mandar o PowerPoint também. E os outros dois livros que eu citei... Beleza. Verdade, seria ótimo. E os outros dois livros que eu citei são do Edward Said, que é o Orientalismo, é um livro, e o outro é Cultura e Imperialismo. Maravilha. Depois você pode me encaminhar essas referências, que aí quando a gente for publicar o vídeo, a gente coloca junto. Perfeito. Tá certo? Perfeito. Eu não sei, Mari, você nos escuta agora? Acho que ainda não. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Eu vi que alguém perguntou qual que é o título da minha dissertação. O título da minha dissertação é As Masculinidades de Júlio César, Recepções Antigas e Midiáticas. Vocês encontram ela para fazer download no site de bibliotecas da Unicamp. E também no meu Instagram, né? Quem já está seguindo meu Instagram, o que eu indiquei para além de Hogwarts, na bio do meu Instagram tem um link para a minha dissertação. Eu trabalhei com esses discursos, o meu foco é no Júlio César, né? Eu trabalhei como que o homerotismo e a masculinidade do Júlio César é narrada pelos autores antigos e como que o cinema escondeu ou mostrou algumas dessas narrativas. Maravilha, querido. Eu acho muito incrível as colocações que você fez no sentido de problematizar assim, inúmeros aspectos, inclusive o próprio aspecto, né, do conceito da antiguidade clássica. A gente teve aqui um mini curso excelente também com o professor Guilherme falando sobre o conceito de antiguidade clássica. E eu acho que é isso, né? Eu acho que quando a gente se propõe a fazer esses diálogos, a gente precisa, de fato, ter esse posicionamento crítico, né? E pensar esse lugar da antiguidade, a questão da sexualidade, enfim. É possível, gente, a partir de obras da própria antiguidade ou de obras da recepção dessa antiguidade, a gente problematizar essas questões, né? Eu acho que é o nosso compromisso como educador, né? E eu queria agradecer, assim, você ter trazido essas colocações e essas problematizações, né? Inclusive, a gente pensar o que não tem de clássico em nós, né? Porque parece que tudo é clássico. Sim. Parece que tudo é clássico em nós, né? Essa é uma pergunta que eu sempre coloco, né, para os alunos, orientandos, enfim, com quem eu trabalho, né, para a gente pensar não só a permanência do clássico em nós, mas também o que não há de clássico em nós, né? Para a gente poder justamente reconhecer as múltiplas identidades que nos atravessam, né? E como elas são construídas também. Sim, com certeza. Eu acho que assim, não é porque nós estamos dando aula para alguém de 11 anos ou para alguém de 80 anos que a gente tem que esconder discussões ou não trazer, né? É o que eu falei, eu acho que acho que toda temática pode ser tratada em sala de aula, que a gente tem que pensar em como nós vamos levá-la para a sala de aula, né? Então, eu acho que as pessoas estão preparadas para muitas discussões, mas, é claro, a gente tem que pensar em metodologias
em forma de levar. Uma coisa que eu foquei aqui só nos 5 livros iniciais de Percy Jackson, né, porque são os mais famosos, não daria tempo de eu falar dos 20 livros, quase 20 livros que ele já escreveu, e a série Percy Jackson, ela faz mais sucesso nos Estados Unidos do que no Brasil. Isso é algo interessante, né? No caso de Harry Potter, o Brasil é o quarto maior consumidor de Harry Potter no mundo, né? Tem na frente aí o Reino Unido, Estados Unidos, China e depois vem Brasil. No caso de Percy Jackson, ele tá bem lá mais embaixo. Então, o Percy Jackson faz muito mais sucesso nos Estados Unidos e eu acho que fala muito com essas crianças americanas também, porque essas ideias que o autor traz nesses 5 livros iniciais são ideias que perpassam o cotidiano e a vida de um norte-americano desde criança, né? Essa ideia de que nós somos a chama do Ocidente, enfim. Eu acho que isso justifica um pouco tanto sucesso lá. Mas ele faz sucesso no Brasil também, só que no Brasil é sobre as crianças leem sobretudo esses 5 primeiros livros. Quando nós vamos para os livros mais recentes dele, a gente vê que ele tem tentado, o Rick Riordan, trazer representatividades, no caso sexualidades. Então, na série que se passa, que é com os deuses romanos, a gente tem o Nico D'Angelo, que é um personagem gay, filho do Hades e tal. Depois a gente vai ter personagem não binário, mas aí o que eu sempre chamo a atenção para vocês em relação a isso? Nós vivemos num mundo que, além de todos os problemas, se não for suficiente, a gente vive agora a cultura do cancelamento, e a gente vive também num mundo em que as pessoas pedem cada vez mais representatividade. Essas duas questões, elas podem ser muito boas, mas podem ser muito, muito ruins também. Por quê? Quando a gente fala em cultura do cancelamento, às vezes a pessoa cancela qualquer um e não dá espaço para discussão e etc, né? Então, acho que essa é uma crítica que eu sempre tenho para pensar em questões de autores que tratam não sexualidade. E no caso de pedir representatividade, nós temos sim que pedir, mas não basta ter um personagem gay, uma personagem lésbica, uma personagem não binária para a narrativa ser representativa, ela ser legal ou menos heteronormativa, longe disso, né? Quantidade não é igual a qualidade. E nesse caso, importa muito mais qualidade do que quantidade. Por exemplo, uma novela da Globo, das 6 de época, ela tem mais atores negros do que brancos, às vezes. Mas onde estão os negros? Todos sendo escravos. Isso não é representatividade. Né? Então, enfim, é para a gente pensar. Então, no caso do Rick Riordan, eu sinto, e aí vocês podem discordar de mim, eu sinto que ele é um autor que, devido aos leitores estarem exigindo que ele traga representatividades e com medo de ser cancelado, ele tem colocado personagens, mas não me parece que é uma vontade genuína do autor de tratar representatividades. Não sei vocês. Tá? Então, eu fico com essa pulguinha atrás da orelha. Então, é claro, a gente vai ter várias representatividades, mas o que eu acho interessante é pensar como que esses personagens estão sendo construídos. E outra, não é porque ele colocou um personagem LGBT que as relações dos personagens entre gêneros deixou de ser machista. Então, o Percy ele cresce, mas ele não perde aquela arrogância dele, e a forma como ele trata as meninas. Essa ideia de como as filhas de Afrodite são, não se perde na narrativa na segunda série. Então, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, né? Então, é claro, o autor, ele tá tentando ser mais representativo. No caso, comparar ele com a Rowling, ele escuta mais os fãs do que a Rowling. Isso é um fato, mas eu também não acho que ele seja um autor como, por exemplo, a criadora de Com Amor, Simon, que é a Becca Bertelli, que é uma autora psicóloga que trabalhou com crianças não binárias em escola e que ela cria narrativas pensando realmente nesses leitores e representar esses públicos. Não é o caso na minha leitura do Riordan. Faz dele um autor ruim? Não é essa a questão, mas é a gente pensar mesmo, né? Então, como esse autor está colocando? No mesmo caso da Rowling, já falou da transfobia dela na segunda passada, todos os problemas de representatividades que tem em Harry Potter. A obra Harry Potter se torna ruim por conta disso? Não necessariamente, ainda tem coisas muito boas. Percy Jackson é horrível, não deve ser trabalhado porque ele tem questões imperialistas? Não é isso. Mas eu acho que é legal a gente pensar também e observar com cuidado, né? Pra gente não cair no conto do vigário, pra gente não cair naquela coisa, tem um personagem LGBT, então a história tá linda. E aí quando a gente vai vendo, a história ainda é imperialista, é orientalista, tem relações de machismo entre os personagens. Então é interessante a gente pensar mesmo essas questões do autor, né? O que o autor está fazendo. Porque, infelizmente, por medo, às vezes, talvez, da cultura do cancelamento, muitos autores estão fazendo e vão começar a fazer cada vez mais, colocar personagens LGBTs nas suas narrativas, mas que estão lá só para preencher espaço e para eles não serem cancelados.
Então, eu acho interessante a gente pensar nisso também. Mas, sim, o Riordan, ele é um autor que ele tem repensado algumas coisas. Mas nessas questões que eu apontei de ideia de Ocidente e tal, nas histórias dele, que ele fala de Grécia e Roma, ele continuou com a mesma ideia. Aí, quando ele vai para falar dos egípcios e tal, ele tem que fazer uma outra coisa, mas, enfim. Aí é para uma outra discussão sobre egiptologia, egiptomania, etc. Obrigada, querido. Uhum. Mari, a gente tem mais perguntas para a gente poder finalizar? Acho que a Mari não está por aqui. Alguém teria algum comentário, alguma pergunta? Não? Bom, Consegui conectar o áudio, desculpa. Aquela hora eu caí e tive que vir pelo celular, só que eu não sei mexer pelo celular, gente. Mas não temos mais perguntas. Pelo que eu vi, é mais comentários gerais. Assim, bem bacana. Eu esqueci de falar que Percy Jackson foi adaptado os 2 primeiros livros para o cinema e foi um fracasso de bilheteria e é realmente muito ruim a adaptação. Diferente de Harry Potter, Jogos Vorazes, que as adaptações são boas, Percy Jackson não deu muito certo, eles não terminaram de adaptar, mas a partir de 2022, 2023 vai ser lançado como série na Disney. O Riordan, ele é um dos roteiristas da série e chegando na Disney significa que a série vai ser ainda mais divulgada, né? E aí eu vi que alguém comentou que sim, ele falou que vai ter mais representatividade, sim, tem bastante personagens negros, e enfim, eu não estou criticando isso, gente, mas o que eu peço para vocês é prestar atenção como que essas representatividades mesmo aparecem. Porque às vezes, como eu falei, às vezes a gente cai no conto do vigário, porque é o que eu sempre falo, às vezes a gente está cancelando a J.K. Rowling e a gente não cancela outro autor só porque ele colocou 3 ou 4 personagens, mas quando a gente vai ver na forma como esses personagens são construídos, haveria motivo para ele ser cancelado tanto quanto a Rowling. Maravilha, querido. Vitor. Eu queria te fazer uma última pergunta, Vitor. Pode fazer, Arthur. Sobre essa questão de adaptação, que eu vi no seu Instagram que o Harry Potter e a Ordem da Fênix é o seu volume favorito da saga de Harry Potter. E eu queria saber, em relação ao que é apresentado na narrativa do livro, o que é apresentado na narrativa do filme, do que você mais sente falta dessas questões históricas e mitológicas, e se você concorda com a grande adaptação de roteiro que foi feita do livro para o filme. Sim, beleza, Arthur. Os filmes de Harry Potter, eles são boas adaptações no geral, no sentido de que o fã de Harry Potter se diverte assistindo os livros, os filmes trouxeram mais fãs, mas ela tem um problema, que a gente tem que pensar. O primeiro problema, que é uma das coisas que mais me incomoda nos filmes de Harry Potter, é quem está fazendo o roteiro. E a gente pensar também quem cria. A gente tem uma autora, mulher, britânica, etc, criando Harry Potter, e a gente tem um homem heterossexual britânico criando o roteiro. Então, as experiências de vida dessas duas pessoas são diferentes, pelo seu gênero, pelas suas questões. Então, os roteiros de Harry Potter vão perder muito das questões interessantes das personagens femininas que a Rowling criou, que para a época que ela está criando eram representações inovadoras, porque é um homem que está criando, ou porque é um estúdio que não deixa aquilo passar, e etc. A gente está vendo aí hoje todo o problema com Animais Fantásticos, que vai aparecer a homossexualidade do Dumbledore ou não, e todo mundo cai matando em cima da Rowling. Claro, a Rowling tem que ser criticada, sim, mas as pessoas esquecem que a gente tem um estúdio por trás da Warner, que até hoje não tem nenhum filme blockbuster com um personagem protagonista gay. Então nós temos um estúdio também barrando. Então a gente tem que pesar isso também. E aí o que eu digo isso? Por exemplo, eu já respondi sua pergunta, mas só fazendo um panorama geral, a Gina, que é uma das personagens femininas mais interessantes de Harry Potter, no Enigma do Príncipe tem uma cena dela que pro gênero literário ao qual Harry Potter pertence, e pro ano em que o livro foi escrito, foi algo revolucionário. A Gina era uma personagem popular na história e na escola, e ela já namorou diversos garotos na narrativa. E aí tem um momento que o personagem Rony, né, o irmão dela, que a Rowling vai representar o machismo no Rony também, mas vai criticar esse machismo, ele chega nela e fala que eu não quero ver minha irmã beijando qualquer um por aí, porque as pessoas vão dizer que ela é uma reticente. A Rowling não coloca a palavra, né, que seria ali uma puta, enfim, ela não vai colocar por conta da questão do gênero e poderia ser barrado das crianças vezes. Mas o que a Gina faz? Ela não baixa a cabeça, ela vira e fala, olha, você cala sua boca, eu namoro quem eu quero, fico com quem eu quero, eu sou dona de mim, ponto final.
vai cuidar da sua vida. Não com essas palavras, mas é essa a ideia. E não há uma condenação na narrativa da Gina ser uma mulher que escolhe namorar diferentes homens. Então, isso é uma coisa que a Rowling coloca, que é bastante interessante e bastante positivo na narrativa, que provavelmente está ali, porque nós temos uma mulher criando a história, a gente não pode tirar esse fato, e naquele momento, em 2005, numa história para adolescentes, uma narrativa dizendo que está tudo bem uma menina namorar quantos caras ela quiser, isso não tinha, gente, na literatura jovem adulto. Então, isso é inovador. Então, por isso que eu falo, vamos criticar o que tem que ser criticado, mas elogiar o que tem que ser elogiado também. E quando chega no filme, o que o roteirista faz no filme? Ele coloca essa personagem no momento X da narrativa, se ajoelhando para amarrar o cadarço do Harry. Inclusive, eu tenho um texto lá no Instagram falando a Regina dos livros nunca amarraria o cadarço. E o pessoal vive me xingando, mas o que tem amarrar o cadarço? O que tem é toda a representação simbólica dessa narrativa. Né? A Gina, além dela ser uma songamonga nos filmes, porque nos filmes ela vai enquadrar a ideia de mocinha mesmo, que vai casar com o mocinho, que tem que ser salvo, sabe? Isso não está nos livros, está nos filmes. E aí, essa cena simboliza o casal, mas simboliza ela se submetendo ao Harry no sentido de ser, né, a mocinha mesmo que cuida dele. Então ela abaixa e vai amarrar o cadarço dele. Isso é uma coisa. E aí eu acho importante trazer aquele texto da Laura Mulvey, que é uma feminista, né, que nos anos 70 ela tem um artigo sensacional, que todo mundo que trabalha com cinema e história, ou cinema e recepções de história, ou da antiguidade, deveria ler, que ela vai falar que o cinema hollywoodiano, geralmente, ele é criado com um olhar masculino para o olhar masculino, e que objetifica as mulheres. Isso a gente vai ter tanto em cenas como as de Harry Potter, até em cenas onde as mulheres sempre aparecem nuas e objetificadas, e o homem nunca objetificado. O cinema hollywoodiano, ainda hoje, ele faz isso. Ele é construído com um olhar masculino para um olhar masculino. Mesmo quando são mulheres roteirizando, é uma tendência disso. E o que nós temos aqui é isso. É uma objetificação da Gina. É claro que pela faixa etária que assiste os filmes de Harry Potter, não vai aparecer a Gina nua, mas aparece ela ali amarrando o cadarço. Então, eu acho que os problemas que tem nos filmes de Harry Potter é a questão do roteiro. Mas aí, respondendo finalmente, A Ordem da Fênix. A Ordem da Fênix é um dos meus livros, é o meu livro favorito de Harry Potter, e é um dos meus livros favoritos da vida, né? Inclusive, nas eleições de 2018, quando eu fui votar no segundo turno, a gente estava com o movimento de votar com livro, foi A Ordem da Fênix que eu levei comigo para votar. E no bairro que eu morava, em Campinas, agora eu estou morando no Recife, mas o bairro que eu morava em Campinas é um bairro rodeado de pessoas eleitoras do Bolsonaro. Eu tive muitos olhares travessados, eu era a única pessoa segurando um livro, mas eu estava com A Ordem da Fênix, porque além de ser um livro favorito, eu acho que é onde a Rowling, de tudo que a Rowling já escreveu, e eu posso dizer isso porque eu sou uma pessoa muito fã de Harry Potter e muito fã da Rowling, e atualmente eu estou muito decepcionado com tudo dela, porque eu leio tudo que essa mulher escreve. Até bula de remédio eu escrevo. E não há nenhum outro livro dela que ela tenha escrito tão bem tramas políticas quanto A Ordem da Fênix. E isso se perde no filme. No filme, a Umbridge, ela deixa de ser uma ditadora, ela se torna só uma mulher engraçadinha que quer ali ficar controlando os alunos. Então, eu acho que, assim, o livro é maravilhoso, o filme é o que eu menos gosto. E aí, por que essa narrativa política desaparece dos roteiros? Aí você pode pensar quem está escrevendo, mas, novamente, qual que é o estúdio que está produzindo? É interesse do estúdio da Warner, naquele momento, em 2007, fazer um filme que deixe claro que os alunos de Hogwarts estão construindo uma força armada para lutar contra o autoritarismo? Talvez não seja. Então, você vai dar uma maquiada na narrativa. Aconteceu agora recentemente com o livro Branco Letal da Rowling, que é o 4º livro da série policial dela, Common Strike, que é um livro também essencialmente político, onde ela faz uma crítica à política britânica de 2016 e 2017. Desde que começou o processo do Brexit, a Rowling, ela foi contrária a toda a ideia de separação do Reino Unido da Europa, e ela ficou bastante amargurada com o Partido Trabalhista, o Labour, que é o partido de esquerda. Tá? Isso é importante dizer, a Rowling é uma pessoa de esquerda afiliada ao partido de esquerda da Grã-Bretanha, mas o que é ser esquerda no Reino Unido é diferente de ser esquerda no Brasil, né? O Labour, a ala do Labour que ela faz parte é muito mais semelhante aos nossos PSDB, ou talvez PT, do que PCdoB e PSOL aqui no Brasil. Mas ela ficou bastante desgostosa com o que o Labour fez, porque o Jeremy Corbyn, que era o líder do partido, ele cruzou os braços, ele deixou que ele era favorável mesmo à separação. Então ela fez um livro em que ela faz uma metáfora com os dois vilões. Um é uma analogia ao Jeremy Corbyn, que era o líder do Partido Trabalhista, e outra é uma analogia ao Boris Johnson, que é o atual primeiro-ministro do Reino Unido, que é um cara estilo Bolsonaro e estilo Trump. E aí, agora, nesse mês, a BBC adaptou o filme, a história como série. O que a BBC fez? Ela tirou toda a subtrama política.
Quem só assistia a série não sabe de nada da crítica que a Rowling está fazendo, tanto ao Partido Trabalhista quanto ao Partido Conservador Britânico. E aí estou dizendo isso para dizer que em Harry Potter também aconteceu muito isso. A carga política que nós temos em Harry Potter, ela vai ser bastante maquiada nos filmes, infelizmente. Vitor, querido, muito obrigada por esse encontro maravilhoso de hoje. Sim. Deixa eu só comentar mais uma coisinha, Kátia. O Zé Luiz comentou que discorda de tratar a Dolores Umbridge de engraçadinha. O que eu quis dizer, Zé Luiz, não é que na narrativa dos filmes de Harry Potter não aparece política, não aparece racismo, etc. Tudo isso aparece. Mas quando você tem a Umbridge do livro, você vê que é um outro nível de maldade. É uma outra questão. Tanto que muitas pessoas que só assistiram o filme Ordem da Fênix não entenderam que aquele filme é uma metáfora à ditadura. Leitores empíricos, né, de pesquisas já foram feitas. Então a questão é, eles dão um foco maior na comicidade da personagem do que na dramaticidade e no autoritarismo dela. Não é que eles não colocaram o tema do racismo, da política, mas o que eu digo é, eles aparecem de forma maquiada. Muito bem. Desculpa, Kátia, eu falei demais. Nada, imagina, porque realmente é muito bom e a vontade é não terminar. Sim. Mas eu queria te agradecer muito por esse encontro incrível de hoje, né? E convidar a todos para o nosso encontro amanhã, para o nosso terceiro encontro, para a gente falar sobre os Jogos Vorazes, né? Sim. A gente vai se encontrar amanhã às 18 horas aqui nesse mesmo link. Obrigada, Vitor, mais uma vez. Foi maravilhoso o nosso encontro. Eu que agradeço. Gente, desculpa se eu falo muito rápido ou se eu me exalto às vezes, que eu me empolgo falando de algumas coisas. E, claro, vocês não precisam sair do curso concordando com tudo que eu estou dizendo, né? Vivemos numa democracia ainda, vocês podem discordar e etc. E vocês podem me mandar e-mail, podem me escrever pelo Instagram e tal, e a gente continua conversando. E é isso. Só quero agradecer, Kátia, e agradecer a todos por essa oportunidade. Todos, todas e todos. Obrigada, querido. Foi maravilhoso. Um beijo, gente. Até amanhã. Boa noite. Tchau, gente. Tchau, obrigada. Tchau. Tchau.